Olá! Nessa sessão vamos focar no nosso back-end, preparar o máximo possível dele e depois, conforme necessário, vamos ajustando. Por enquanto, vamos trabalhar com back-end local, ainda não vamos subir esse back-end em nenhum serviço. E para essa sessão, se você tiver algum conhecimento de Node e MongoDB, ótimo, vai ser útil. Se não, sem problemas nenhum, você não ficará sem entender o que estamos fazendo, mas se for do seu interesse, depois se aprofunde em Node.js e MongoDB. E para essa aula, vamos preparar o ambiente do nosso back-end, instalar as dependências necessárias e deixar tudo pronto para começarmos. E eu vou tentar passar aqui de forma bem rápida, porque é algo bem fácil de se fazer. Então aqui eu já estou com a linha de comando na raiz do meu projeto e eu vou criar uma nova pasta com o nome de server. E aqui eu vou acessar essa pasta e dentro dela eu vou dar o comando npm init, que ele vai criar um novo package JSON para nós aqui, vai criar um novo projeto. Então aqui o nome do package pode ser server mesmo, a versão pode ser 1, descrição a gente não precisa, entry points vai ser index.js, o comando de teste não tem nenhum, o repositório do Git também não tem, nenhuma keywords, o autor também não vou colocar, nem a licença. Então aqui está tudo certo, é só dar praticamente enter em tudo aí. E agora, com a nossa linha de comando, deixa eu só dar uma limpada, eu vou instalar nossas dependências. Então, npm i. E primeiro eu vou instalar aqui o GraphQL. Então, você pode ir instalando uma de cada vez ou todas juntas, da forma que eu vou fazer aqui. Primeiro eu vou instalar só as dependências para a nossa aplicação funcionar. Então, o GraphQL aqui, que vai ser a nossa Query Language para comunicarmos com o banco de dados. Depois eu vou instalar também o Apollo Server, que vai ser o nosso servidor de GraphQL. Vamos instalar também o Mongoose, que vai ser utilizado para a gente modelar o nosso banco de dados do MongoDB. Vamos instalar também o Merge GraphQL Schemas, que ele serve para juntarmos todo o nosso código escrito do GraphQL em um único arquivo. Também vou instalar aqui o JSON Web Token, para fazermos a autenticação do usuário. Vou instalar também o Crypto, que é para criptografar a nossa senha, a senha do usuário que vai fazer o login. E por último, eu quero instalar aqui o .env, para termos as variáveis de ambiente. E com isso eu posso instalar aqui com a flag "-save" do npm. Se eu não me engano, nas versões mais recentes ele já salva automático, mas como eu não sei a sua versão do Node, então vale a pena colocar aqui. Então eu posso instalar. Já terminei a instalação aqui e essas foram as dependências necessárias para a gente poder trabalhar na nossa aplicação e para ela funcionar. E agora precisamos de dependências que são apenas para o desenvolvimento. Então eu posso dar um npm i. Vamos instalar o Babel, que é para usarmos JavaScript ES6 no nosso servidor, então um JavaScript um pouco mais moderno. Então é @babel, babel barra core, que é o core dele para utilizarmos. Então o Babel é um compilador, e ele pega o código que escrevemos em JavaScript moderno e praticamente escreve ele de uma forma que as engines que não entendem esse código moderno possam entender. Então, continuando a instalação aqui do nosso Babel, eu preciso do Babel Core, preciso da CLI dele, então Babel barra CLI, preciso do preset env, que é um preset que vamos utilizar no nosso código, e preciso do Babel pro Node. E por último, eu vou instalar aqui o NodeDemon, que vamos utilizar basicamente para fazer o reload do servidor toda vez que salvarmos um código dentro dele. E aí eu posso colocar o "-save-dev", que significa que é propriedades de desenvolvimento, não são propriedades que, ao compilar o código, ele deva ir para o servidor, ele deva ser executado de alguma outra forma. Aqui ele deu um erro porque eu escrevi preset errado, não é percent env, é preset env. Pronto, já tenho todos os meus pacotes instalados, já está tudo pronto para desenvolver. Precisamos de mais alguns ajustes aqui, então eu posso abrir o meu server, posso abrir meu package.json, aqui eu tenho esse package com tudo que eu acabei de instalar, e vamos criar um novo script para rodar o NodeDemon. O nome do comando vai ser dev, porque estaremos desenvolvendo, e o que ele faz basicamente aqui vai ser rodar npx NodeDemon, ele vai executar com o Babel Node, para executarmos já com o nosso ES6.
Ele vai executar o arquivo source/index.js, que já vamos criar. E eu quero que ele funcione toda vez que for um arquivo com extensão JS e JQL, que é do GraphQL. Eu posso dar um save aqui. E para o Babel funcionar direito, eu preciso na raiz do meu servidor, não na raiz aqui da minha aplicação completa, então só na do servidor. Eu preciso criar um arquivo de configuração para o Babel. Então, cria aqui um arquivo de .babelrc. E dentro desse arquivo, eu passo um objeto. Vou colocar aqui uma propriedade de presets. E dentro dela, o que eu vou passar aqui vai ser um array com @babel/preset_env. Para ter que ser string com aspas duplas, senão ele não vai funcionar. A parte do Babel já está configurada. Por último aqui, então, nós vamos criar dentro do servidor uma pasta chamada source, que vai ser os arquivos que vamos trabalhar. E dentro eu vou criar aqui um index.js. E pronto, tudo feito aqui na configuração da aplicação. E agora para o nosso banco de dados. Eu não vou fazer nada do banco de dados local, porque seria uma configuração a mais do MongoDB para isso, e não precisamos desse trabalho todo agora. Para isso vamos usar o MongoDB Atlas, que é o banco de dados Mongo, como serviço, e ele te permite criar um projeto grátis de até 512 megas para utilizar. Para estudo, ele serve muito bem, já que 512 MB é muita coisa. Se estamos falando aqui de strings, basicamente, de dados, de bytes, é bastante coisa. Então, primeiro aqui no Google, vamos criar aqui a nossa conta. Então, pode colocar aqui no Google MongoDB Atlas. E aqui você pode entrar nesse primeiro link mesmo, mongodb.com. Nele aqui você vai criar uma conta sua. Então, você pode dar um sign up com o Google ou pode criar uma outra conta você mesmo. Então, vou dar um sign up aqui, eu já tenho a minha conta. E aqui, quando você terminar de criar uma conta, você vai cair aqui nesse Clusters, que é basicamente a sua home. Então, a gente vai ter que criar um cluster aqui para trabalharmos. Então, pode dar um clique aqui em Build o Cluster. Eu vou criar esse cluster free, então essa última opção aqui. Pode criar esse cluster free. Aqui você basicamente não precisa mexer em nada. A gente pode colocar aqui, por questões de latência, por exemplo, o Google Cloud. E aqui o São Paulo, né? Cluster Tier pode ser aqui o free mesmo, esse M0 Sandbox, ele é o free, então certifique-se que você está marcando ele aqui. Como é o primeiro cluster, ele provavelmente já vai estar marcado por padrão, mas se você já tem um cluster, você vai ter que marcar ele aqui porque ele vai vir no M2. Então M0 Sandbox, aqui MongoDB, sem nenhum backup, não precisa. Cluster Name pode ser aqui, eu vou colocar como receitas e Create Cluster. Você pode dar o nome que você quiser aqui. Ele está sendo criado. Ele demora um tempinho aqui. Pronto, meu cluster terminou de ser criado. Você pode ver, ele tem aqui um pequeno dashboard com algumas métricas, como operações feitas, conexões máximas, o máximo é 500, o máximo aqui de storage que a gente tem, então quanto eu tenho de storage, eu posso dar um upgrade aqui se eu quiser, né, ter um cluster pago. O que a gente vai fazer agora é clicar aqui em Connect. Vou clicar aqui em Connect Your Application, essa segunda opção. E aqui que eu posso fazer é só copiar. Então pode copiar essa URL aqui. Vem aqui no nosso código. Aqui na raiz do nosso servidor, eu vou criar um arquivo chamado .env, que são variáveis de ambiente, que a gente até instalou o .env para poder lidar com elas. Eu posso criar aqui um bd underline URL, que vai receber aqui esse código, essa string que eu acabei de pegar. Então pode colar ela aqui assim mesmo, não precisa colocar aspas, não precisa fazer nada. Salva aqui por enquanto, que nós temos que substituir esse password e esse my first database aqui. E agora, para substituirmos esses dados que precisamos, você pode voltar aqui no Mongo, vai clicar aqui em Database Access. Aqui nós vamos criar usuários que possam utilizar esse nosso banco de dados. Então, você vai clicar aqui em Add New Database User. Aqui você pode criar um nome para o usuário. Eu posso colocar Gabriel Receitas, por exemplo. E aqui o password você pode colocar qualquer password que você quiser. Ou você vai colocar aqui Auto-Generate Secure Password. Você pode mostrar ela aqui. Você pode copiar essa chave que a gente vai utilizar. Aqui, os privilégios do usuário. Você pode colocar ele
Pode ser como admin, se for o seu primeiro usuário. Se não, read and write to any database, porque ele pode ler e modificar qualquer database seu. Então você pode clicar nele aqui, ou pode ser aqui também um admin, tanto faz, o que você preferir, já que é só para estudo. Clica aqui em Add User. Agora aqui já temos nosso usuário criado, então eu tenho aqui o nome dele, que é Gabriel-Receitas, e eu tenho a senha já copiada. O que eu preciso fazer agora é voltar no meu código. Então aqui onde está o password, eu vou colar o password. O nome do meu usuário também aqui não é Gabriel Graph, esse é o usuário que eu tenho padrão admin. Eu vou colocar aqui então Gabriel Receitas, que é o nome do usuário, então coloca primeiro o nome do usuário que você deu, dois pontos, o password. E aqui onde está My First Database, você pode colocar como Receitas, que vai ser o nome do seu database. Então eu posso salvar aqui, já está tudo certo. E por essa aula é só, nós temos o ambiente configurado, nosso banco de dados também está configurado, e agora vamos criar nosso Hello World para entender um pouco como o GraphQL funciona e depois começaremos a criar a nossa aplicação. Então até já!